amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Aleluia. Amém? Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Não, só um copo d'água, por gentileza. Queridos, o Evangelho de João, todos nós já conhecemos a história desse apóstolo, deste homem, a qual ele foi designado pelo Senhor para poder escrever este livro com o seu próprio nome. Observamos que João, ele era o discípulo mais amado, a qual o Senhor Jesus, ele amava, pois Jesus amava todos, mas ele tinha um carinho especial com João. Por quê? Porque João, ele foi o único discípulo que acompanhou Jesus desde o início do ministério até o final da sua caminhada. João, ele foi o único discípulo que estava com Jesus ali na cruz do Calvário. Observe, queridos, que no ano de 85 Domini de Cristo, a história era nos relata, segundo Flávio José, que João, ele foi para uma cidade chamada Éfeso, a sudoeste de Jerusalém, aonde, queridos, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, houve-se uma perseguição na cidade de Jerusalém, aonde, queridos, se nós observarmos a história, o general Tito, ele tinha invadido Jerusalém. Por quê? Ele acreditava que no templo de Salomão poderia existir ouro sobre as paredes do templo de Salomão. Com isso se cumpre a palavra que o Senhor dizia que não ficaria pedra sobre pedra. E o general Tito, ele invade Jerusalém e começa então a esfarelar os tijolos, as pedras do templo de Jerusalém, acreditando que iria achar os ouros de Salomão. A Bíblia ela nos relata, queridos, que esse mesmo João, ele foi e escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, a terceira epístola com o seu nome. Esse mesmo João era o mesmo João a qual estava em uma ilha chamada Pátimo, porque o imperador Domiciano e de imposto uma lei que eles tinham que adorar o imperador como Deus. Segundo a história, João, ele não quis prostrar-se perante o imperador, porque João servia ao Senhor Jesus. Com isso, querido, ele foi então sentenciado e foi aprisionado na ilha chamada Pátimo. Observe
chama. É na hora que o homem que fala que não tem mais jeito, é que Jesus fala, para mim tem jeito. É na hora que o homem fala, vai morrer, e Jesus disse, não, ele vai viver, porque ele é o meu escolhido. Se você estivesse nesta noite, levanta a sua mão e exalte o nome do Senhor. Aleluia. 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 Se fôssemos titular o tema para esta mensagem, poderíamos falar no tema sobre Deus escolhe aquele que ninguém escolhe. Deus escolhe aquele que ninguém escolhe. Observe que Deus, ele sempre escolhia as piores espécies, pessoas das piores espécies, para poder fazer a sua vontade. Diz a Bíblia do Senhor, queridos, que certa feita estava ali, queridos, o povo de Israel estavam cercados pelos seus inimigos. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que na cidade de Samaria estava passando uma grande fome, aonde, queridos e amados irmãos, o povo não tinha mais o que comer. Estava então ali alguns homens leprosos, e aqueles leprosos, queridos irmãos, eles diziam entre si, olha, se nós entrarmos para a cidade, nós vamos ser expulsos, porque somos leprosos. Se ficarmos aqui assentados, nós vamos morrer de fome. Vamos fazer o seguinte, vamos para o acampamento inimigo, e lá certamente tem comida para nós. Se nós morremos, não tem problema, mas certamente vamos lá. A Bíblia diz, queridos irmãos, que quando aqueles homens foram lá para poder tentar, poder pegar comida para se alimentar, aqueles homens se surpreenderam. Por quê? Porque Deus tinha enviado um exército de anjos juntamente com aqueles homens. Diz a Bíblia, queridos irmãos, que os soldados então começaram, eles começaram a se matar, porque eles imaginavam que o exército de Israel estava vindo para poder acabar com a vida deles. Diz a Bíblia, queridos, que quando eles terminaram ali, começaram a se matar, aqueles homens então viram o despojo e disse, olha, vamos nos alimentar desse alimento e vamos voltar para o acampamento e dizer para o povo que Deus exterminou o inimigo e deixou o despojo para o povo comer. Ei, meu irmão, Jesus vai matar o seu inimigo espiritual esta noite. Nesta noite, ele vai te dar um alimento espiritual. Se você crê nesta noite, levante a sua mão e comece a exaltar o nome do Senhor. Deus escolhe aquele que ninguém escolhe. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falo sobre escolha, lembro-me de certa feita de um homem chamado Pedro. Meus irmãos, homem aparentemente um homem intelectual, mas no fundo, Pedro era um homem leigo, um homem ignorante, porque tudo que Jesus fazia, Pedro tomava frente, tudo que Jesus fazia, Pedro se metia no meio do caminho. Certo dia, meus irmãos, diz a Bíblia do Senhor, que o Senhor Jesus virou para Pedro, disse assim para os discípulos, o que vós pensais que eu sou? Então Jesus dizia, tu és João, olha, outros fora que tu és filho de José, mas Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Pedro, das Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Como que acontece? Pedro agora começa a se exaltar. Meu irmão, Pedro se bota lá em cima. Ele diz, eu sou usado por Deus e o restante não são. Deus é comigo e não é contigo. E de repente, meus irmãos, Pedro agora empresta a boca dele para o diabo. Jesus disse, olha, vou para Jerusalém para morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E Pedro disse, olha, para quê, mestre? Tu não precisa morrer não. E prestou a boca para Satanás. O mesmo Pedro que lá atrás foi exaltado pelo nome do Senhor, ele agora empresta a boca para o diabo. Aí o Senhor Jesus vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Pedro se assusta. E Jesus disse, olha Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo. Satanás pediu, Pedro. Como? Pediu. Por que você não mexe? Sabe o que acontece no dia de hoje?
que lá eu vou mandar meu servo Ananias, para poder te ensinar as minhas palavras. Ananias, vá numa rua chamada direita, porque lá tem um vaso escolhido para mim, Saulo de Tarso. Não, Senhor, Saulo não pode ensinar aquele homem, pois ele vai me matar, ele está perseguindo os crentes, Senhor, eu não posso. Mas o Senhor Jesus disse: olha, Saulo, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, e você esta noite é um vaso escolhido para o Senhor. Jesus escolheu esta noite, ele te chamou para uma grande obra, irmão, ele te chamou para uma grande obra, meu pastor. Aleluia. É você que ele escolheu. Saulo, anda. Jesus mandou vir aqui. Ó, Saulo, é o seguinte, Ananias, né? Só que é o seguinte, Saulo, a sua espada está aí. Ó, guarda a sua espada aí, ó. Jesus mandou vir aqui te ensinar. Ananias começou a instruir aquele homem, instruiu. Aí Jesus vira e fala assim: ó, Saulo, a partir de hoje, tu não se chamarás mais grande homem. Saulo, a partir de hoje tu se chamarás Paulo. Você vai ser pequeno homem nas minhas mãos. Você vai ser pequeno hoje. Meu irmão, se você se colocar como vaso pequeno nas mãos do Senhor, Ele vai te usar poderosamente. Se você é pequeno nas mãos do Senhor, Ele vai te exaltar. Porque Pedro disse: humilhá-los debaixo das mãos onipotentes do Senhor, porque no momento certo Ele vos exaltará. Meu irmão, está sendo humilhado, está passando por promoção, Jesus vai te exaltar esta noite. Aleluia. Aleluia. Ele escolhe aquele que ninguém escolhe. Como podes tu falar que é filho de Deus, mas está na casa do publicano, está na casa de ladrão, está na casa de estuprador, de pedófilo, está na casa de um ladrão de imposto, está na casa do corrupto? Como que você é filho de Deus? Mas Jesus disse